Boa noite a todos. Estamos juntos mais uma vez para realizarmos a nossa exposição e assim você possa utilizar aí no seu culto doméstico. Então, abramos as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, os versos de 11 a 26. Atos 3, os versos de 11 a 26. Acompanhe conosco a leitura que farei. Apegando-se-lhe ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no cortiço chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo-lhes: Israelitas, por que vos maravilháveis disso? E por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este o havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos fosse concedido um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus, é que este mesmo fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todo quantos depois falaram e também anunciaram esses dias, vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou-lhe primeiro a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um de vós se aparte das suas perversidades. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Te suplicamos que o Senhor, na tua muita graça e misericórdia, perdoe os nossos pecados e aplique a tua palavra aos nossos corações. É no nome de Cristo que nós te oramos. Amém. Queridos, como vimos semana passada, Pedro e João dirigiam-se ao templo para a oração das 3 da tarde, para a oração da hora nona, e nessa ocasião eles encontram um coxo, um aleijado de nascença, que já tem mais de 40 anos, conforme Atos 4, 22 vai dizer. Esse homem pede uma esmola a Pedro e a João, mas Pedro e João, ao invés de dar-lhe uma esmola, o curam no nome de Jesus Cristo. Aí no verso 11 que lemos, nós vemos esse homem feliz, agradecido a Deus e apegado a Pedro e a João. Ele está tão feliz que está apegado aos 2 apóstolos na área do templo. É bom que se diga também, queridos, que Pedro fez esse milagre de forma pública. Pedro realizou esse milagre ali na entrada do templo, certamente quando muitos também estavam a adentrar no templo. E como vimos no verso 10 e hoje no verso 11, este homem entra no templo com Pedro e João e todos ali o reconhecem. As pessoas sabem quem ele é. As pessoas sabem que ele é aquele antigo homem coxo, aleijado, à porta do templo que lhe pediam esmolas.
A verdade, queridos, é que a cura daquele mendigo fez a multidão ajuntar-se ao redor de Pedro, de João e do próprio mendigo. E Pedro aproveitou a oportunidade para pregar o Evangelho. O ponto principal dessa perícope, queridos, é continuar mostrando que Jesus Cristo tem poder. Que Jesus Cristo tem poder para realizar milagres e transformar vidas. Que os apóstolos são simplesmente instrumentos usados por Deus para abençoar as pessoas da sua época. Pedro fez um milagre em nome de Jesus. Mas é verdade, o milagre, queridos, não é o Evangelho. O milagre, no máximo, gera a oportunidade para a pregação do Evangelho. O milagre abre as portas da oportunidade para a pregação, mas ele não é o Evangelho. É o Espírito Santo, por meio da fiel pregação do Evangelho, que abre a porta do coração dos pecadores e os leva ao arrependimento e à fé. É o Espírito quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele faz isso por meio da pregação da palavra. Queridos, o milagre sim pode ajuntar o povo, mas não produz arrependimento. Só o Espírito Santo, ao usar a fiel pregação da palavra, produz arrependimento e fé. Assim, o crescimento da igreja está diretamente ligada à pregação fiel da palavra. Ou seja, é a pregação e não o milagre o principal instrumento para produzir fé e crescimento da igreja. Paulo já havia nos dito em Romanos 10, no verso 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Tendo isso em mente, queridos, exporemos esse texto à luz do seguinte tema. Ouçam bem, a pregação é poderosa quando ela é centrada em Cristo Jesus. A pregação é poderosa quando ela é centrada em Cristo Jesus. E vemos isso primeiro, queridos, quando Pedro apresenta Jesus Cristo como sendo a fonte da graça recebida por aquele homem. Jesus Cristo é a fonte da graça. Jesus Cristo é a fonte da salvação. Olha o verso 11. Veja o que nos diz a Escritura. Apegando-se a ele, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no portiço chamado de Salomão. Como dissemos, queridos, aquele homem está feliz, aquele homem certamente está satisfeito, e ele está junto, próximo aos dois apóstolos, próximo a Pedro e a João. Depois do milagre, queridos, do coxo, a multidão corre para junto deles, porque quer saber o que ocorreu. A multidão corre porque quer saber como é que aquele homem aleijado há tanto tempo agora não só anda, como pula, como diz o verso 10. Pedro, queridos, era um pregador fiel. E ele deixa claro que o poder para a cura não está nele próprio ou em João. O poder está em Cristo. Pedro corrige aquela multidão, queridos, fazendo com que eles olhem não para os dois apóstolos, mas para que eles ponham a sua fé em Jesus Cristo. Para que eles pensem e reflitam sobre a grandiosidade do Senhor Jesus Cristo. Olha o verso 12. Veja o que Pedro diz àquela multidão que agora está ao seu redor. Israelitas, por que vos maravilháveis disso? E por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Lembre-se que na perícope passada, no capítulo 3, nos versos 1 a 10, dissemos que Pedro disse àquele leproso, olha para nós. O leproso, aliás, aquele aleijado, olha para nós. O aleijado olhou e Pedro disse, anda em nome de Jesus, e ele foi curado. Agora a multidão toda olha para Pedro e Pedro diz, não, vocês devem olhar, é para Cristo. Por que vocês ficam maravilhados? E por que vocês olham para nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este andar? É o que diz o verso 12. As pessoas, queridos, pensam que Pedro ou que João tenha talvez uma santidade ou um poder inerente a ele. Pedro diz não. Pedro os corrige. Pedro mostra que eles precisam confiar em Deus e olhar para Cristo pela fé e não pelos homens. Pedro diz que o povo deveria tirar os olhos deles e pôr em Jesus Cristo. Portanto, queridos, Pedro aproveita aquela oportunidade para pregar o Evangelho, para falar de Cristo, para apontar a graça de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Olhe para a sua Bíblia. Veja como Pedro continua o seu argumento no verso 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós
traístes e negastes perante Pilatos, quando este o havia decidido soltá-lo. Queridos, Pedro esclarece de imediato a fonte do milagre. E a fonte é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Com toda a sabedoria usada pelo Espírito Santo, o apóstolo afirma que aquele Deus, o qual Pedro anunciava, não era outro Deus, mas era o único e verdadeiro Deus. Era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaac, era o Deus de Jacó, era o Deus do pacto, era o Deus da promessa, de quem os judeus tanto diziam crer. Esse mesmo Deus, Pedro diz, o único e verdadeiro Deus que os judeus criam, glorificou a Jesus Cristo, seu servo. Pedro chama Jesus de servo, queridos, certamente para lembrá-los da profecia de Isaías 53. A profecia que fala do servo sofredor. Aqueles que estão ali ao redor de Pedro precisam considerar Jesus como tendo cumprido essa profecia, como sendo o verdadeiro servo sofredor de Deus. Jesus é o servo sofredor, mas Deus o glorificou, o levantou, o elevou. E isso também já estava anunciado naquela profecia. Em Isaías 52, no verso 13, o profeta diz o seguinte: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. É por isso que Pedro continua no final do verso 13. Vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Queridos, isso é muito importante. Pedro coloca o fardo da culpa nos ombros certos. Os judeus são responsáveis pela morte do servo de Deus. Os judeus são responsáveis pela morte do seu próprio Messias e Salvador. Na verdade, queridos, na presença de Pilatos, os judeus negaram o servo de Deus. Jesus veio para o seu povo, mas eles não receberam, não creram nele. Antes, pelo contrário, o rejeitaram e o condenaram. E mais, quando Pilatos queria soltá-lo por não haver encontrado nele crime algum, como Lucas 23 deixa claro, os judeus puseram Pilatos à prova. Aquela multidão de judeus, no dia do julgamento de Cristo, colocou Pilatos contra a parede. Os judeus disseram que se ele soltasse Jesus, ele era inimigo de César, inimigo do Império Romano. E assim, praticamente, eles forçaram Pilatos, que era um covarde, sim, a permitir a crucificação de Cristo, mesmo que o próprio Pilatos reconhecesse a sua inocência. Dessa forma, queridos, humanamente falando, eles são os culpados pela morte de Cristo. Eles negaram o servo do Senhor. Eles o condenaram à morte. Ouça, não há esperança de salvação futura para Israel. Não há reino futuro para os judeus. Se não se arrependerem e crerem em Cristo, serão todos igualmente condenados. Olha o verso 14, olha o verso 15. Veja como Pedro continua. Vós, porém, negastes o santo e justo, e pedistes que vos concedesse um homicida. E acrescenta no verso 15 dessa arte: matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pedro lembra o seu público do julgamento de Cristo, quando eles pediram a soltura de Barrabás e a crucificação de Cristo. E assim, queridos, Pedro repete a acusação: vocês o negaram, vocês o mataram. Foram os judeus que puseram Pilatos contra a parede, como disse, e exigiram a morte de Cristo. Eles preferiram um criminoso, anarquista, violento e assassino para que fosse solto, e condenaram à morte o santo e justo Filho de Deus. Pedro diz de Sarte: matastes o autor da vida, no verso 15. E aqui eu quero que você pense comigo. Você acha que aqueles judeus que cercaram Pedro e João e aquele homem que antes era aleijado queriam ouvir isso? Você acha que aqueles judeus queriam ouvir que eles eram culpados pela morte de Cristo? Que eles mataram o autor da vida? Que eles não reconheceram o servo do Senhor e o cumprimento das profecias bíblicas sobre Jesus Cristo? Ora, é certo que não. Mas eles precisavam ouvir isso, queridos. A denúncia de Pedro ataca diretamente a consciência do seu auditório. Pedro culpa a eles, não a Pilatos. Pedro culpa a eles e não os soldados romanos que colocaram Jesus na cruz.
Pedro culpa o povo em primeira instância, que, iniciado pelos sacerdotes e pelos líderes religiosos, pediram a morte de Jesus. Pedro garante que eles próprios são os assassinos. Pensem. Eles pediram a Pilatos a libertação de Barrabás, um assassino, e pediram a morte de Jesus Cristo, o príncipe da vida. Irmãos, uma pregação que não apresenta a gravidade do nosso pecado, uma pregação que não exige de nós arrependimento e que não nos confronta com os nossos pecados, não é a pregação do Evangelho. Veja o contraste entre a pecaminosidade do homem e a graça de Deus. Olha o verso 15. Destaste, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou de entre os mortos, do que nós somos testemunhas, diz Pedro. Pedro descreve o comportamento de 3 partes. Os judeus, eles mataram Jesus Cristo. Eles viraram as costas para Jesus e pediram a sua crucificação. Mas Deus, em contrapartida, o ressuscitou, o elevou, o glorificou. E os apóstolos? Ora, os apóstolos são as fiéis testemunhas desses 2 fatos. Os apóstolos são testemunhas tanto do pecado do homem, tanto do pecado dos judeus, como do poder e da graça de Deus anunciada em Cristo Jesus. Isso é a pregação do Evangelho. Um testemunho claro do que a Bíblia diz sobre os nossos pecados e um testemunho claro sobre a oferta de salvação e de perdão em Cristo Jesus. Por isso Pedro continua. Olha o verso 16. Pela fé em nome de Jesus. É que este mesmo nome fortaleceu esse homem que agora vedes e reconheceis. Sim. A fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Note como isso é interessante. Pedro disse que foi a fé nesse Jesus que vocês viraram as costas, que vocês pediram a crucificação. Foi a fé neste Jesus, este Jesus, que trouxe restauração à vida desse homem. Fé no nome de Jesus, queridos, constituiu o requisito básico colocado por Pedro diante dos ouvintes. Pela fé no Jesus ressurreto, no Jesus glorificado, os apóstolos puderam realizar esse milagre. Essa fé, como é colocada por Pedro, vem por meio de Jesus. E ela só é eficiente por intermédio do próprio Jesus. Em suma, queridos, a fé é um modo, é um instrumento. E o nome de Jesus é a causa da restauração do homem. O poder vem de Jesus e de mais ninguém. Irmãos, a pregação é poderosa quando ela é centrada em Cristo Jesus, sim. E vemos isso não só quando Pedro diz que Cristo é a fonte da graça, mas também em segunda instância, em segundo lugar, vemos quando Pedro exige arrependimento e fé dos seus ouvintes. Olha a sua Bíblia, olha o verso 17, veja como Pedro agora exige arrependimento e fé daquele povo. E agora, irmãos, diz Pedro, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Depois de mostrar a miséria do estado daquele povo, depois de mostrar a gravidade dos pecados dos seus ouvintes, Pedro então lhes dá esperança de arrependimento, dizendo que eles praticaram aquilo por ignorância. Na verdade, queridos, Pedro está repetindo a distinção veterotestamentária entre os pecados por ignorância e os pecados por atrevimento. Lembre-se que na lei, no Antigo Testamento, havia distinção entre os pecados deliberados e os pecados por ignorância. Está lá em Números 15, dos versos 27 a 31. O pecador arrogante, provocador, era condenado, mas aquele que pecava involuntariamente, sem intenção deliberada, tinha a oportunidade de se arrepender e de buscar o perdão do Senhor. E embora muitos judeus não soubessem o que estavam fazendo quando pediram a crucificação de Cristo, Deus sabe o que Deus, estava fazendo ao permitir a crucificação de Cristo. Por isso, queridos, o que aconteceu a Jesus foi o cumprimento da profecia, é o que Pedro diz. Olha o verso 18, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que Cristo haveria de padecer. Certamente Pedro se refere mais uma vez também à profecia do servo sofredor, de Isaías 53. Mas a verdade, queridos, é que nem a ignorância dos judeus, nem o conselho eterno e soberano de Deus serve como justificativas para os pecados daquele povo. Eles precisam se arrepender e crer em Cristo. Eles precisam se humilhar e implorar o perdão do Senhor. Eles precisam colocar a sua fé única e exclusivamente em Jesus Cristo. Por isso Pedro os encoraja ao arrependimento. Olha o verso 19. Vejam o que Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos,
para serem cancelados os vossos pecados. Depois de declarar o crime, depois de apresentar as provas, de explicar a natureza do pecado do povo, Pedro os exorta ao arrependimento. E fazendo isso, Pedro apresenta 3 bênçãos que viriam com o arrependimento. A primeira delas é o cancelamento dos pecados, é o próprio perdão dos pecados. No final do verso 19, Pedro diz para serem cancelados os vossos pecados. O que Pedro está dizendo é que se eles se arrependerem e crerem em Cristo, queridos, eles serão perdoados de todos os seus pecados. Até mesmo o terrível pecado de serem responsáveis pela morte de Jesus Cristo, por terem assassinado indiretamente Jesus Cristo. Mas há um segundo privilégio trazido com o perdão dos pecados. Há um segundo privilégio trazido com arrependimento, além do perdão dos pecados, é o refrigério e consolo trazido pelo Espírito Santo. Olha o verso 20. A fim de que da presença de Deus venham tempos de refrigério. A ideia aqui, queridos, é de repouso, é de alívio. Nesse contexto, queridos, Pedro está se referindo ao, podemos dizer assim, a um complemento para o perdão, a consciência de que fomos verdadeiramente perdoados por Deus. E o consolo de saber que em Cristo somos aceitos, somos recebidos como filhos de Deus, somos declarados justos por meio da obra expiatória de Cristo. É claro, queridos, que esta ação é uma ação do Espírito Santo, que como Consolador nos ensina a orar Abba Pai. Como diz o apóstolo Paulo, é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Mas há um terceiro benefício quando de fato nos arrependemos e cremos em Cristo. O primeiro é o perdão dos pecados. O segundo é o consolo e o refrigério trazido pelo Espírito Santo para a nossa alma. E o terceiro é a própria restauração final de todas as coisas na volta de Cristo. Olha o final do verso 20. E que envie ele, o Cristo, que já está designado, Jesus. Na verdade, queridos, Cristo já veio para o seu povo que o rejeitou e o matou. Mas ele ressuscitou, subiu aos céus e voltará uma última vez. Por isso a afirmação de Pedro tem a ver com o presente também. Tem a ver com o final das coisas, quando Deus restaurar todas as coisas na volta de Cristo, mas também tem a ver com o presente. Tem a ver com a vocação eficaz e com a regeneração. Pois agora, por meio da ação do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, podemos dizer que Cristo vem para todos os que o ouvem, por intermédio da pregação fiel da palavra de Deus. O Espírito Santo aplica a palavra de Deus aos nossos corações de tal maneira que, de fato, ouvimos a voz de Deus nas Escrituras. E no final dos tempos, sim, Deus enviará Jesus novamente. Nesse contexto, queridos, Pedro fala de forma grandiosa, entenda bem. Pedro se dirige aos judeus que, apesar de não terem crido em Jesus como seu Messias, apesar de não terem crido nele como cumprimento das promessas feitas por Deus no Velho Testamento, de não terem recebido a Jesus quando ele veio a primeira vez, não terem crido nele como seu Messias e Salvador. Agora, Pedro diz que o Senhor está, de certa forma, oferecendo a sua graça e a sua misericórdia mais uma vez. Deus está concedendo a eles, por meio da pregação de Pedro, mais uma oportunidade para que se arrependam, para que creiam em Cristo e assim sejam perdoados pelos seus pecados. Entenda. Agora, pela ação do Espírito Santo, podemos dizer que Jesus é oferecido no Evangelho, que Jesus é apresentado no Evangelho, que Jesus vem para aqueles que creem nele, que o ouvem por intermédio da pregação do Evangelho. E aqui tem uma implicação para nós, queridos. Cada vez que a palavra de Deus é fielmente pregada, Cristo fala com os ouvintes e os exorta ao arrependimento e à fé. Cada vez que a palavra de Deus é fielmente pregada, o Espírito Santo, na sua infinita graça e misericórdia, pode aplicar essa palavra aos corações dos ouvintes, de maneira que Cristo é, de fato, apresentado no Evangelho, de maneira de que Cristo é realmente ouvido no Evangelho por aqueles que nele creem. Portanto, cada vez que a palavra é fielmente pregada, Cristo fala com os ouvintes e os exorta ao arrependimento, por meio da pregação da palavra. Olha o verso 21. Veja só como Pedro agora fala do nosso Senhor, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Queridos, o argumento de Pedro é belíssimo
é maravilhoso, é profundo. Na verdade, Pedro está dizendo que eles precisam se arrepender e crer em Cristo. Porque é uma bênção encontrar-se com Cristo no meio ou por meio da pregação do Evangelho. Pedro está dizendo que eles precisam se arrepender e crer na palavra de Deus, e crer no que eles ouvem sobre Jesus Cristo, e crer nas Escrituras. Porque assim eles vão se encontrar com Cristo hoje, por meio da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo. É uma bênção, sabe por quê? Porque é melhor encontrar-se com Cristo aqui, por meio da pregação do Evangelho, antes de encontrar-se com Ele no dia do juízo. Todos nós vamos nos encontrar com Cristo no dia do juízo. A pergunta é, será que nos encontramos antes com Cristo por meio da pregação da palavra? Aqueles que se encontram primeiramente com Cristo na pregação da palavra, que ouvem a pregação da palavra, que creem em Cristo de verdade, não serão condenados no dia do juízo. Esta é a bênção. Lembre-se que Jesus disse aos seus discípulos que, a não ser o Pai, ninguém sabe o tempo exato da sua volta. Mas ele não voltará até que este evangelho do reino tenha sido pregado ao mundo inteiro, como testemunha a todas as nações. E então, diz o próprio Jesus, virá o fim, em Mateus 24:14. Portanto, queridos, os tempos de refrigério que vêm como resultado do arrependimento e da fé, anuncia o tempo da completa restauração de todas as coisas. Por isso, os que ouvem a Cristo no Evangelho recebem perdão, recebem restauração, recebem tempos de refrigério e têm a promessa de uma vida eterna. Mas e os que não ouvem? E os que não se encontram com Cristo por meio da pregação do Evangelho? E os que viram as costas para a palavra de Deus? Olha o verso 23. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta, a Jesus Cristo, será exterminado do meio do povo. Ou seja, nas palavras de Pedro, não crer em Jesus é sinônimo de condenação, e é verdade. Por isso, Pedro lembra a eles as promessas de Deus. Olha que belo verso 25. Vós sois os filhos dos profetas, e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Pedro está chamando a atenção para Jesus Cristo, queridos, é incrível. Pedro está mostrando aos ouvintes que os judeus, que se consideravam herdeiros da aliança de Deus, herdeiros da promessa feita a Abraão, pensavam que os gentios não tinham parte nenhuma no pacto e que não receberiam a graça. Mas agora eles estão sendo excluídos porque não creem no verdadeiro Filho de Deus, porque não creem no cumprimento da promessa feita a Abraão, que é o próprio Cristo. É por isso, queridos, que o verso 26 termina dizendo o seguinte: tendo Deus ressuscitado seu servo, a Jesus, enviou-lhe, note, primeiramente, não exclusivamente, enviou-lhe primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Pedro diz que Deus nomeou Jesus Cristo para tomar o lugar de Abraão e assim cumprir as palavras ditas a Abraão. Ele é aquele por meio de quem todas as famílias da terra são abençoadas. É pela tua descendência, isso é, em Cristo, que todas as famílias serão abençoadas. Qual é a bênção concebida por Jesus, queridos? Ele é enviado para abençoar, a fim de que cada um de vós se aparte das suas perversidades, diz o verso 26. A bênção é perdão, é salvação. A bênção é ser livre dos pecados e da própria condenação do pecado. E aqui devemos pensar que aplicações podemos tirar para as nossas vidas. Olha o verso 13 e 14. Veja o que Pedro diz: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. E acrescenta no verso 14, vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedisse que vos concedesse um homicida. Queridos, o texto é claro. A crucificação foi o maior crime de toda a história. Jesus era santo e justo. O próprio Pilatos reconheceu que Jesus era inocente e que, por inveja, os líderes religiosos o queriam matar. Está lá em Mateus 27. Mas quando o governador tentou soltar a Cristo, a multidão pediu Barrabás, pediu um criminoso, pediu um violento assassino. Libertaram um criminoso e crucificaram o justo.
o santo. É irônico, não é verdade? Mas esta é exatamente a mensagem do Evangelho. Aos olhos de Deus, queridos, nós somos os criminosos. Aos olhos de Deus, nós somos os assassinos. Aos olhos de Deus, nós quebramos a lei e merecemos a condenação por isso. Mas o inocente, Jesus Cristo, o santo e justo, pagou o preço no nosso lugar. Sofreu a nossa pena, recebeu a nossa culpa, para que nós também saíssemos livres e perdoados. Para que nós também fôssemos absorvidos por Deus e recebendo o perdão dos pecados. Irmãos, isso é sério. Pedro diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, no verso 19. Arrepender-se é muito mais do que lamentar pelo pecado. Se arrepender é muito mais do que fazer penitência. O verdadeiro arrependimento implica também em reconhecer que as palavras de Deus sobre a natureza humana são verdadeiras, que realmente somos culpados, que realmente não merecemos o perdão, que não há nada que possamos fazer para merecer o favor e a misericórdia de Deus. Pedro disse, arrependei-vos. E isso é sério. Pedro não disse isso para pagãos. Pedro não disse isso para ateus. Pedro não disse isso para uma nação conhecida por sua idolatria ou imoralidade, não. Pedro disse isso para a nação de Israel. Pedro disse, queridos, para os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Pedro disse para aqueles que são descendentes de Abraão, o pai da fé. Pedro disse para pessoas religiosas, pessoas que oravam diariamente, pessoas que jejuavam toda semana, pessoas que conheciam a palavra de Deus e algumas delas sabiam parte da Bíblia decorada. Pedro disse isso para pessoas que davam dízimo. Pedro disse isso para pessoas que ofertavam. Pedro disse isso para pessoas que estavam no culto. Inclusive essas estão na reunião de oração às 15h. Pedro disse isso, queridos, para pessoas que deveriam ser os herdeiros das promessas de Deus. Isso é grave. A religiosidade não é o suficiente para a tua salvação. Por isso te faço a mesma advertência de Pedro, arrependei-vos, convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Você precisa se arrepender de todo o coração e crer em Jesus Cristo. Ninguém nasce salvo, queridos. Não é porque seus pais são crentes, crianças, que vocês são salvas. Não é porque seu cônjuge é um crente fiel que você vai ser salvo. Não é porque seus filhos são firmes na igreja que você vai ser salvo, não. Todos, inclusive eu e você, nascemos no pecado, herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Foi assim que você nasceu. Todos, inclusive eu e você, precisamos nos arrepender. Você precisa se arrepender pelos seus pecados. Você precisa crer única e exclusivamente em Jesus Cristo para ser salvo. Você precisa colocar sua fé em Cristo Jesus. Você precisa perceber a gravidade do teu pecado e humilhar-se diante de Deus. Você precisa assumir a sua culpa, reconhecer a sua desgraça e implorar o perdão do Senhor, querido. Querida, já passou da hora de você arrepender-se pelos seus pecados. Pedro diz no verso 20 que é da presença de Deus que vem tempos de refrigério. E que ele envia o Cristo, que já foi designado Jesus. Jesus Cristo foi designado como nosso único e suficiente Salvador. Creia nele. Lembre-se, cada vez que a palavra de Deus é fielmente pregada, Cristo fala com os seus ouvintes e os exorta ao arrependimento e à fé. E aqui eu te pergunto, você está ouvindo a voz de Cristo na pregação da palavra? Você está ouvindo a voz de Cristo por meio da pregação do Santo Evangelho? Você já se encontrou com Cristo por meio das Escrituras? Você o ouve na pregação? Lembre-se que é uma bênção de Deus encontrar-se com Cristo por meio da pregação do Evangelho, antes de ter que se encontrar com Ele no dia do juízo. Quem não se encontra com Cristo aqui, queridos, quem não crê em Cristo aqui quando ouve a fiel pregação do Evangelho, na sua volta será condenado.
O verso 23 diz: acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta, todo aquele que não ouvir e não crer em Cristo, todo aquele que não colocar a sua fé no Filho de Deus, será exterminado do meio do povo. Ou você arrepende-se e crê em Cristo agora, ou quando ele voltar, você será condenado. Creia em Cristo de todo o coração. Esta é a única forma de você ser salvo, de você ser livre do fogo do inferno. Esta é a única forma de você ser apartado das tuas iniquidades, como diz o verso 26. Eu quero desafiar você a confessar o teu pecado a Deus agora. Eu quero desafiar você a crer em Jesus Cristo de todo o teu coração. Este é o momento que você deve implorar o perdão de Deus. Este é o momento que você deve pedir a Deus para que dê a você genuína fé em Cristo Jesus. Jesus diz em João 6,47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Coloque tua fé em Cristo e receba o perdão do Senhor, o refrigério para a tua alma e a vida eterna. Quem crê em mim, diz Jesus, tem a vida eterna. Creia no Senhor Jesus Cristo. Confie nele como teu único e suficiente Salvador. E você será apartado dos seus pecados. Você será recebido como filho de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos dê fé para crer em Cristo. Que o Senhor nos dê fé para confiar nos méritos do nosso Salvador. Que o Senhor nos dê discernimento espiritual para enxergar o nosso próprio pecado, a nossa miséria. Nos ensina a enxergar a nossa miséria, Senhor. Nos faz abominar e odiar os nossos pecados. Nos dá nojo pelo nosso pecado e nos dá o desejo de confiar e crer em Cristo como único e suficiente Salvador. É no nome do teu Filho que nós te oramos. Amém. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus ilumine os teus passos. Fique com Deus. Que Cristo proteja a tua vida.